Fala pessoal, hoje a gente vai estudar o decreto 44.045 de 1958. Ele aprova o regulamento do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina, tá? A que se refere à Lei 3.268 de 57, tá? A gente já estudou essa lei no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar no link na descrição para você estudar se não estudou, antes de ver esse vídeo aqui que a gente vai estudar o decreto que regulamenta essa lei, tá bom? Esse vídeo aqui é específico para o Conselho Federal de Medicina, mas se você precisa estudar esse decreto para o seu Conselho Regional de Medicina do seu estado, não tem problema nenhum, essa lei vai caber como luva na sua mão, tá? Esse vídeo aqui, tudo bem? De vez em quando eu vou falar lei, mas entenda como decreto, tá? Eu sei que é decreto, mas é o costume aqui da gente falar lei, tá? Outra coisa, pessoal. Não deixa de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. É sério, já vai deixando agora. Nesse momento que eu tô falando, o seu like aí e se inscreva no canal. Porque eu trouxe esse vídeo muito legal aqui, com questões inéditas lá no final. E esse material de apoio dessa aula degravada, com todo esse decreto marcado, bisusado, tá? Para você baixar gratuitamente no link da descrição. Então, o que eu peço é que você deixe o seu like. Pode ir, deixe o seu gostei aí e se inscreva no canal. Esse é meu pagamento, tá? E em troca eu te dou esse material de apoio e esse vídeo muito legal. Pessoal, outra coisa. Esse decreto aqui já está totalmente atualizado. Eu já trouxe ele atualizado, tá? Não se preocupe que houve uma atualização lá em 2021. Ele já está aqui todo atualizado para você. Outra coisa que é importante a gente falar antes de prosseguir. Tá? Eu não estou enrolando, não. Eu estou te esclarecendo as coisas antes de a gente prosseguir. Tá? Eu queria prosseguir logo e tacar o pau aqui, mas eu preciso falar isso aqui para você. É importante, tá? Você quer passar no concurso grande, mas não quer ficar até o final do vídeo, pelo amor de Deus. O que eu ia falar? Existem alguns artigos aqui nesse decreto que, assim, a possibilidade, na minha visão, de cair em prova é 0,1%. Então, se é muito pouca a possibilidade, eu acho que o custo-benefício de você estudar eles é quase zero. Então, assim, eu suprimi esses artigos, mas não se preocupa, tá? Que os artigos que eu suprimi não tem possibilidade nenhuma de cair na sua prova, tá? Então, não se preocupa com isso não, tá bom? Então, como eu falei na aula anterior sobre a lei 3.268, vai haver alguns artigos aqui que a gente vai estudar com mais calma, que a gente vai ler de forma mais observatória, tá? A gente vai dar mais ênfase e vai haver outros que a gente vai pular, que a gente vai passar rápido, porque você não quer ficar especialista aqui em decreto nenhum. Você quer acertar as questões que vierem sobre esse decreto e passar no seu concurso público. Você não está nem aí para isso aqui. Eu sei disso. Você quer passar no seu concurso público, mas para isso você precisa estudar aquilo que cai, não ficar perdendo tempo com aquilo que não cai. Então, a gente vai passar rápido no que tiver que ser passado e a gente vai demorar no que tiver que ser demorado, tá? E as questões lá no final, inéditas, elas são estratégicas, tá? Que é aquilo que eu sei que a banca gosta de cobrar, que é aquilo que eu sei que o examinador olha e fala, peraí, eu vou cobrar isso aqui, entendeu? Então, essa aula para você. Esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para gabaritar todas as questões que vierem na sua prova sobre esse decreto. Pode ficar tranquilo com isso aqui. Esse é o material, baixa lá na descrição. Esse é o único material e esse é o único vídeo que você vai precisar assistir. Isso eu te garanto, isso aqui é uma garantia, tá bom? Então, vamos lá, vamos cair para cima aqui. Pessoal, eu tô com uma aguinha aqui no meu lado, tá? De vez em quando eu vou parar, vou beber uma água, porque eu moro aqui no Centro-Oeste, em Goiás. E eu tô gravando esse vídeo à tarde, o solzão quente, tá? E eu falando muito vai desgastando a garganta, e de vez em quando eu precisar beber uma aguinha, dar uma pausinha aqui, mas a gente vai continuar depois dessa água bebida e detonar, tá bom? Então, só bora. Pessoal, o nosso artigo 1º diz assim: os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão, em virtude dos diplomas que lhes forem conferidos pelas faculdades de medicina, oficiais ou reconhecidas do país, só poderão desempenhá-las efetivamente depois de inscreverem-se nos Conselhos Regionais de Medicina. Os médicos não se inscrevem no Conselho Federal, são nos Conselhos Regionais, tá? Então fica ligado nisso aqui. Que jurisdicionarem a área de sua atividade profissional, tá? Parágrafo único. A obrigatoriedade da inscrição a que se refere o presente artigo abrange todos
os profissionais militantes, sem distinção de cargos ou funções públicas. O pedido de inscrição no Conselho Regional de Medicina competente será acompanhado da seguinte documentação. Isso aqui a gente vai passar rápido, porque eu acho que a possibilidade é pouca, é muito pouco interessante cobrar algo sobre isso aqui, tá? Aí fala sobre original cópia do diploma do cara, também fala sobre certificado de alistamento militar, tá? Com prova de regularidade, também fala que quitação é cópia do título de eleitor e quitação, ou seja, regularidade, com a Justiça Eleitoral, tá? E cópia da carteira de identidade, cópia e do CPF também, junto à Receita Federal do Brasil, tá bom? Agora, o parágrafo 1º diz assim: na hipótese de diploma expedido por instituição de ensino superior estrangeira, o requerente deverá apresentar o diploma original, previamente revalidado e registrado em instituição de ensino superior brasileira autorizada pelo MEC, com tradução juramentada. Na hipótese do parágrafo 1º, em se tratando de requerente estrangeiro, o parágrafo 1º abre um leque. Pode ser um brasileiro que se formou lá no estrangeiro, ou pode ser um estrangeiro. Mas o parágrafo 2º diz assim, ó, na hipótese desse parágrafo 1º, se o requerente for um estrangeiro, não será exigida a documentação prevista no inciso 1, 2 e 3. Qual é? É aquilo que digamos, particular do brasileiro, tá, pessoal? Que é a cópia da conclusão do curso lá, aqui no Brasil, tá? Não é particular do brasileiro, mas é algo que é mais próprio, tá? Por exemplo, se eu sou estrangeiro, eu provavelmente me formei no estrangeiro, né? Então, não vai ser exigido esses documentos aqui. Cópia de alistamento militar, o cara é estrangeiro, não tem essa cópia, então não vai ser exigido. E cópia do título e da regularidade junto à Justiça Eleitoral, se ele é estrangeiro, ele não vota, não tem os direitos políticos. Então, por isso não se exigiu esses documentos aqui, tá? Parágrafo 3º. Os Conselhos Regionais de Medicina poderão exigir documentos complementares referidos neste artigo nas hipóteses previstas em resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá? Artigo 3º. A efetivação real do registro do médico só existirá depois da sua inscrição nos assentamentos dos Conselhos Regionais de Medicina e também depois da expedição da carteira profissional, cuja obtenção pelos interessados exige o pagamento prévio desse documento e o pagamento prévio da primeira anuidade. Ó, pessoal, o que ele está falando aqui, ó? O médico só terá direito a exercer a profissão depois que ele se registrar no Conselho Regional de Medicina e depois que ele obtiver a carteirinha profissional. Só assim ele terá direito a exercer a profissão dele, tá? Porém, ele vai pagar uma taxa referente à expedição dessa carteirinha e no momento que ele for se registrar junto ao Conselho Regional de Medicina, ele vai pagar a primeira anuidade logo, entendeu? No momento que ele se registrou, ele vai lá e paga a primeira anuidade e logo paga o valor referente à expedição da carteirinha dele, tá? É isso que o artigo 3º fala. Parágrafo único aqui. Esse parágrafo único eu acho interessante. Para todos os Conselhos Regionais de Medicina, serão uniformes as normas de proceder os pedidos de inscrição, os registros e as expedições das carteirinhas profissionais, valendo esta como prova de identidade, cabendo ao Conselho Federal de Medicina disciplinar por atos resolutórios a matéria constante deste artigo. O que o parágrafo único falou? Para todos os Conselhos Regionais de Medicina, as normas serão uniformes. De quê? De processar os pedidos de inscrição, de processar os registros e as expedições da carteira profissional. Aí a banca vai e cobra assim. Em nome da autonomia administrativa e financeira, cabe aos conselhos regionais disciplinar como será processado as normas do pedido de inscrição, os registros e como será a carteira profissional. Aí você realmente está certo. Aí marca errado. Aí marca certo mas o item errado. Porque serão uniformes, pessoal. Entenda isso aqui. Em todos os conselhos regionais serão uniformes essas normas. Tá? É só um tipo de carteira profissional. É só uma forma de processar os pedidos de inscrição e os registros. Tá? Serão uniformes. É isso que o parágrafo único do artigo 3º fala. Esse nosso artigo 4º aqui diz assim. O pedido de inscrição a que se refere o artigo anterior poderá ser feito por procurador quando o médico inscrever-se, quando o médico a inscrever-se não possa deslocar-se de seu local de trabalho. Tá? Ele pode fazer por procuração essa inscrição. Tá? Nesses casos,
ser-lhe-ão enviados registros pelo correio, por intermédio do tabelião da comarca, os documentos a serem por eles autenticados, a fim de que o requerente, em presença do tabelião, assine e neles ponha a impressão digital do polegar da mão direita dentro do prazo de 3 dias, devolvendo-os com a firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional, que então autorizará a expedição da carteira e a inscrição. Essa é a forma de ele fazer a inscrição por procuração, tá? O nosso artigo 4A aqui, a gente vai pular, tá? Que fala assim: para formalizar o pedido de inscrição do médico, os conselhos regionais deverão, tá? Eu não acho tão incidente em prova isso aqui, pessoal. A gente vai dar uma pulada. Se você quiser ler depois do material de apoio, você lê, tá? Eu falei, o que for de ser demandado atenção sua, eu vou falar. O que não for, a gente vai passar, tá? Então tá. Esse artigo 5º é interessante. Grava isso aqui, tá? O pedido de inscrição do médico será indeferido quando? Então, o que esse artigo 5º fala? Ó, o Conselho Regional de Medicina vai indeferir o pedido em 2 hipóteses, tá? A primeira hipótese é do inciso 1 e a segunda hipótese é do inciso 2. Primeira hipótese de indeferição do pedido de inscrição do médico: quando os documentos apresentados não estiverem em conformidade com o disposto no artigo 2º. Artigo 2º é aquele que lista lá os documentos, tá? Tem que estar em conformidade. E a segunda hipótese é quando o diploma de conclusão do curso de medicina tiver sido expedido por instituição de ensino estrangeira e não cumpriu os requisitos constantes do parágrafo 1º do artigo 2º, é aquele que a gente viu. Tá? Artigo 6º aqui. Fica o médico obrigado a comunicar-se ao Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito a instalação do seu consultório ou local de trabalho profissional, assim como qualquer transferência de sede, ainda quando na mesma jurisdição. Então, o que esse artigo 6º fala? O médico vai falar para o Conselho Regional: ó, eu estou instalando meu consultório nesse local X. Ou a falar assim: ó, ou Conselho Regional, eu estou mudando aqui de lugar no meu consultório. Eu vou ficar ainda sob a sua jurisdição, mas eu estou mudando desse local X para o local Y, tá bom? É obrigatório. Artigo 6º fala pra gente isso aí. Parágrafo 1º. Diz assim: quando houver mudança de sede de trabalho, bem como no caso de abandono temporário ou definitivo da profissão, obedecer às disposições, né? Aí fala aqui da lei, pagando nova anuidade ao conselho da região onde passar a exercer a profissão. Ainda na parte de inscrição, pessoal, do tópico de inscrição. Quando houver mudança de sede de trabalho para a região de competência de outro conselho regional, é interessante isso aqui, tá? Grava isso aqui. Quando houver mudança de sede de trabalho para a região de competência de outro conselho regional, o profissional deverá quitar integralmente a anuidade no Conselho Regional de Medicina. Tá? Ele quer mudar de região. Aí ele vai ficar sob a jurisdição de outro Conselho Regional de Medicina, que não aquele que ele estava originalmente. Aí o que ele vai fazer? Ao mudar, ele vai ter que pagar integralmente a anuidade para aquele conselho de origem dele. Tá? Só que ele não vai pagar a nova anuidade para o conselho que ele vai ficar. Ele vai se mudar de um conselho X para o conselho Y. Tá? Exemplo, o conselho de São Paulo para o conselho de Goiás. Digamos que ele está no conselho de Goiás e vai para o conselho e vai mudar para São Paulo. E vai ficar sob a jurisdição do Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, né? Então, para ele mudar, ele vai ter que pagar integralmente a anuidade daquele conselho de Goiás, que é o conselho de origem dele, para poder conseguir mudar aí para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Quando ele chegar lá no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele não vai precisar pagar a nova anuidade para lá, tá? Porque ele já pagou o de origem dele. É isso que o parágrafo 3º fala. Na hipótese do parágrafo 2º, o profissional ficará isento do recolhimento no Conselho Regional na localidade de destino. Por exemplo, pagou o de Goiás, né? Aí vai para o Conselho de São Paulo. Lá ainda não vai pagar, ficará isento. Tá? No momento que ele for se inscrever. Tá? Claro que ele vai pagar nos anos subsequentes. Né? O disposto no parágrafo 2º deverá constar de um modo expresso no certificado de regularidade profissional, observado o parágrafo único do artigo 4º da Lei 12.5
14 de 2011. Agora a gente chegou no tópico de taxas, carteiras profissionais e anuidades. Os profissionais inscritos de acordo com o que preceitua a Lei 3268 de 57, esse decreto regulamenta essa lei, sempre é importante falar, ficarão obrigados ao pagamento da anuidade a serem fixados pelo Conselho Federal de Medicina. Então aprenda uma coisa, quem fixa o valor da anuidade é o Conselho Federal de Medicina e não o Conselho Regional de Medicina, tá? Coisa importante para você saber. O parágrafo 1º diz assim: o pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 do mês de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feito na ocasião da expedição da carteira profissional do interessado. Isso aqui é interessante. O que ele fala aqui? Você, médico, deve pagar sua anuidade até 31 de março de cada ano, tá? Até 31 de março de cada ano. Mas o que é esse salvo aqui, Everson? O que significa esse salvo aqui? Eu não entendi por que está esse salvo aqui. A gente já viu lá que quando o médico for se inscrever pela primeira vez, né, no Conselho Regional de Medicina, quando ele for se inscrever no ato de inscrição, ele vai pagar logo, imediatamente, a primeira anuidade dele, não vai? Sim, a gente viu isso aqui. E ele vai pagar também a taxa referente à expedição da carteira profissional dele. Sim, então, salvo esse caso, que é no primeiro ano, que ele vai ter que pagar imediatamente a anuidade dele, salvo nesse caso, os médicos terão até 31 de março de cada ano para pagar a anuidade. Pode ser antes? Pode. Não pode passar de 31 de março, senão paga a multa, tá? É isso que o parágrafo 2º diz. O pagamento, o parágrafo 2º diz assim: o pagamento de anuidades fora do prazo prescrito no parágrafo antecedente, que é até 31 de março de cada ano, será efetuado com acréscimo de 20% da importância fixada. Ou seja, se o médico pagar depois do dia 31 de março, né, ele vai pagar uma taxa de acréscimo de 20%. Os profissionais inscritos na forma da lei, né, pagarão no ato do pedido de sua inscrição uma taxa de inscrição fixada pelo Conselho Federal de Medicina. Esse artigo 8º aqui é uma repetição, tá? Essa lei esse decreto é um pouco repetitivo. A gente já viu isso aqui e já está bem fixado isso na sua cabeça, tenho certeza. Pessoal, é uma breve propaganda aqui antes de a gente continuar, a gente já está acabando, já vai entrar nas questões e detonar. O link está na descrição, tá? Não deixe de aplicar o cupom 100, você vai ter, o nome do cupom é aula 100, né? Você vai ter 10% de desconto. E essa planilha aqui, se você ainda não baixou, você está perdendo organização, tempo e efetividade nos seus estudos, tá? Só que compra, mas não deixe de aplicar o cupom 10, chamado aula 10, que você terá 20% de desconto, tá? Tá quase de graça. Você vai pagar R$ 5,00, R$ 4,50 por aí. E vai ter uma planilha completa para você estudar, tá? Tá no link na descrição também. Pessoal, o que eu falei? Quando for importante o artigo, a gente vai se debruçar, fazer você entender. E quando for menos importante ou supérfluo, a gente vai passar, não é? Pois é, esse artigo 9º aqui eu deixei no seu material, porque eu tenho esse cuidado, mas a gente vai pular ele, tá bom? Porque eu acho assim, quase 0%, quase 0% aí de possibilidade de cair, tá? Então eu deixei no seu material, mas eu pulei, tá? Então tá. Mas esse parágrafo único aqui do artigo 9 é importante. Diz assim: o modelo da carteira profissional a que se refere o artigo 18 da lei será uniforme para todo o país e fixado pelo Conselho Federal. A carteira profissional do médico será apenas de um modelo e valerá para todo o país, será uniforme, tá? Em todo o país será da mesma forma, tá? E esse modelo será o modelo fixado pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Já fixado, né? Agora, pessoal, a gente entrou no tópico chamado penalidades, tá? Penalidades. Do nosso artigo 10 aqui. Os processos relativos às infrações dos princípios da ética deverão revestir-se de forma de autos judiciais, sendo exarados em ordem cronológica os seus pareceres e despachos. Tudo bem? Ordem cronológica, tá? Artigo 11 diz assim: as normas processuais para o recebimento da denúncia, a sua tramitação e a aplicação de penalidade seguirão as regras constantes das resoluções do Conselho Federal de Medicina, tá?
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina ficam autorizados a adotar, por meio eletrônico, para a tramitação das sindicâncias e dos processos administrativos éticos profissionais. Artigo 12. Recebida a queixa ou denúncia, o presidente a encaminhará a uma comissão de instrução, a comissão de instrução ordenará as providências específicas para o caso e, depois de serem elas executadas, as providências, determinará então a intimação do médico ou pessoa jurídica, tá pessoal, mas é o decreto que errou, é pessoa jurídica denunciados, para, então, no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento dessa intimação, oferecer a defesa que tiver, acompanhada das alegações e dos documentos que julgar conveniente. Parágrafo 1º. A instrução a que se refere este artigo poderá ser feita mediante depoimento pessoal do queixoso ou denunciante, arrolamento de testemunhas, perícias e demais provas consideradas hábeis. Esse parágrafo 2º aqui é interessante. Grave isso aqui, tá? Pode cair em prova. A ambas as partes é facultada a representação por advogado, tá? A prova a banca vai e fala que é obrigatória a representação por advogado. Mas é errado. O decreto trouxe uma faculdade, tá? E falou que a ambas as partes é facultado, ou seja, não é obrigatório a representação por advogado, tá? Ele pode, se ele quiser, mas não é obrigatório. Pessoal, isso aqui esse artigo 17, nós já estudamos na Lei 13.268. Esse decreto, de novo, eu estou lembrando, regulamenta essa lei. A gente já estudou esse artigo 17 lá. Mas aqui o artigo 17 traz essa possibilidade, claro, porque ele está regulamentando, tá? E tem que trazer isso aqui, tá? Mas exatamente esse artigo 17 já esteve lá na lei, tá bom? Mas a gente vai dar uma revisada aqui. As penalidades aplicáveis aos infratores da ética profissional são as seguintes, tá? Advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública em publicação oficial e suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional. Lá, quando a gente estava estudando a lei, eu falei mais sobre isso aqui, a gente fez questões sobre isso aqui. Agora a gente está trabalhando o decreto, estamos trabalhando coisas novas que a gente não viu no vídeo anterior, tá? Artigo 18. Da imposição das penalidades previstas no artigo 17, caberá recurso para o Conselho Federal de Medicina nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 22 da Lei 3.268. Esse parágrafo 4º, artigo 22, disciplina lá como é que vai ser esse recurso, tá? E fala ainda mais. Fala que esse recurso aqui é o único recurso na via administrativa que caberá, tá? Depois desse recurso, quer dizer, do Conselho Regional para o Conselho Federal, contra essas penalidades aqui, esgotará na via administrativa a possibilidade de recorrer. Aí, se a pessoa quiser, pode entrar na via judiciária, tá? Isso que também fala lá. Por isso que eu falei, interessante que se você ainda não viu o vídeo sobre essa lei, vá lá e veja para você ficar mais atento, sei lá, sua mente depois de estudar essa lei vai se abrir mais para depois vir no decreto que regulamenta a lei, tá? O artigo 19 é importante também, porque ele diz assim: o recurso de apelação poderá ser interposto por qualquer uma das partes e por ofício, tá? Ou seja, tanto por provocação como por ofício da própria administração, tá? Artigo 22 diz assim: julgado o recurso em qualquer dos casos e publicado o acordo na forma estatuída pelo Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina, serão os autos devolvidos à instância de origem do processo para execução do decidido. As execuções das penalidades impostas pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal processar-se-ão na forma estabelecida pelas respectivas decisões, sendo anotadas tais penalidades na carteira profissional do médico infrator. Parágrafo único. No caso de cassação do exercício profissional, nesse caso específico aqui, além dos editais e das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto, será apreendida a carteira profissional do médico infrator, tá? No caso de cassação do exercício profissional, que é a penalidade mais grave, né? Entre as possíveis de ser aplicadas.
Artigo 24. Os conselhos regionais de medicina terão sede nas capitais do estado e no DF e serão constituídos por 21 conselheiros. Os conselhos regionais serão constituídos por quanto? Por 21 conselheiros. Os conselhos federais por 28. A gente já viu isso na lei, quando a gente estava estudando a lei, tá? Parágrafo 1º. O conselheiro suplente eleito somente entrará em exercício na hipótese de impedimento do conselheiro efetivo por mais de 30 dias ou na hipótese de vacância para concluírem o mandato em curso. Independentemente do disposto no parágrafo 1º, os conselheiros suplentes eleitos poderão ser designados para o exercício de atividades necessárias ao funcionamento do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina, respectivo, exceto para ocupar o cargo diretivo. Agora a gente entrou no tópico de eleições. Nós já estávamos, né, no tópico de eleições. Tá? Superamos o tópico de penalidades e entramos agora no tópico de eleição. Tá? Os conselheiros serão indicados pela Associação Médica Brasileira sediada na capital do respectivo estado ou do DF entre os seus associados. Os conselheiros indicados pela Associação Médica Brasileira e respectivo suplente serão designados para o período do mandato e, exceto na hipótese de renúncia, não poderão ser substituídos no curso do mandato, a não ser que ele renuncie, né? O artigo 24A diz assim: aos conselhos regionais de medicina compete, pessoal, como eu falei, isso aqui, a competência dos conselhos regionais de medicina e dos conselhos federais de medicina, a gente já estudou lá na lei 3.268 de 57. Esse decreto regulamenta essa lei, a gente já estudou isso lá. Então, eu deixei nesse material, claro, com o cuidado que eu tenho, mas aqui no vídeo a gente vai pular, tá bom? A gente vai para o artigo 25. O dia e a hora das eleições dos membros dos conselhos regionais e do Conselho Federal serão fixados pelo Conselho Federal de Medicina, tá? O dia e a hora da eleição, tá? Tanto do Conselho Regional como do Conselho Federal, será disciplinado e fixado pelo Conselho Federal de Medicina. Artigo 28. Cabe aos conselhos regionais de medicina promover as eleições. Grave isso aqui, pessoal. Grave isso aqui. Isso aqui cai em prova, tá? Artigo 26. Cabe aos conselhos regionais de medicina promover as eleições. Não é o Conselho Federal de Medicina que vai promover as eleições. Por isso que quando eu falo gravo isso aqui, porque é algo não intuitivo, tá? E eu sei que o examinador olha para isso aqui e sabe também que é algo não intuitivo e quer cobrar de você. Então, cabe aos conselhos regionais, não é federal, cabe aos conselhos regionais de medicina promover as eleições, tá? Então, grave isso aqui. Cada chapa eleitoral deverá ter 20 candidatos a conselheiros efetivos e 20 candidatos conselheiros suplentes, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 42. Tá? Então, cada chapa eleitoral terá 20 candidatos a conselheiros efetivos e 20 candidatos a conselheiros suplentes. Tá? As eleições serão realizadas entre 60 e 30 dias antes do término dos mandatos em curso, mediante escrutínio secreto. A gente já viu também lá na lei, quando a gente estudou, que é escrutínio secreto. Tá? E aqui ele dá um prazo, entre 60 e 30 dias antes do término dos mandatos em curso. Tá? E fala também, o parágrafo 2º, que nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa, tá? Apenas em uma chapa. E também o parágrafo 3º diz que nenhum signatário da chapa eleitoral poderá ser nela incluída. E o parágrafo... Esse aqui é o 4º, tá? Deu um errinho então. É o 4º. As eleições serão precedidas de divulgação por edital publicado no Diário Oficial do respectivo estado ou do DF, em jornal de grande circulação ou disponibilização eletrônica na região e na página do respectivo Conselho Regional. Pessoal, esse erro aqui eu vou corrigir para colocar o seu material, tá bom? Já vai estar corrigido. Artigo 27. O voto será... grave isso aqui que também cai. Pode gravar isso aqui, tá? Como eu falei, o que foi interessante eu vou pedir para você gravar porque cai. Esse artigo 27 é interessante, tá? Marca lá, faz o bizuzinho para você não esquecer. O voto será pessoal... Vai ter questão sobre isso aqui hoje, tá? O voto será pessoal e obrigatório. Pessoal e obrigatório, tá? Em todas as eleições, salvo doença ou ausência comprovada do votante da região, devidamente justificado, tá? Então o voto será pessoal e obrigatório. Tá bom?
votarão somente os médicos inscritos na jurisdição de cada conselho regional e quando provarem quitação de suas anuidades. O médico que não tiver pagado anuidade não poderá votar. Tá? O processo eleitoral poderá ser realizado pela internet na forma estabelecida em resolução do Conselho Federal de Medicina. Para os fins de eleição, a Assembleia Geral funcionará em conformidade com o artigo 25 da lei que esse decreto regulamenta. As eleições para os conselhos regionais serão feitas sem discriminação de cargos que serão providos na forma de sua primeira sessão ordinária de conformidade com os respectivos regimentos internos. Tá? Pessoal, isso aqui a gente não vai ler também, tá? É algo que eu acho muito, muito improvável que caia em um concurso seu, tá bom? Porém, eu trouxe no seu material porque eu tenho esse cuidado de que, por mais que a gente não debruce sobre isso aqui, você tenha no seu material para você ver, tá bom? Artigo 31. A falta... isso aqui é muito interessante. A gente já viu lá, quando a gente estava estudando a lei 3.268 de 57, e aqui também a gente vai reforçar isso aqui, tá? Tem no decreto também. A falta injustificada do médico à eleição incorrerá no pagamento de multa estabelecida em lei. Na lei, que esse decreto regulamenta, diz que é 200 cruzeiros. Tá? Se ele faltou à eleição e não justificou, ele vai pagar quanto? 200 cruzeiros. Aí converte por real, aí paga a multa. Nessa época era cruzeiro, né? Tá. Artigo 32. O Conselho Federal de Medicina será composto por 28 conselheiros efetivos e suplentes. Tá? A gente já viu isso aqui também lá na lei. Um representante de cada estado, representante do DF e um representante e respectivo suplente indicado pela Associação Brasileira Médica. Tá? A gente já viu também isso aqui lá na lei. Tá? O quórum para as sessões plenárias do Conselho Federal será 15 conselheiros efetivos. Importante isso aqui, tá, pessoal? Não tem na lei lá. O quórum para as sessões plenárias do Conselho Federal de Medicina será 15 conselheiros efetivos. E para os conselhos regionais de medicina será 11 conselheiros efetivos. Tá? Importante você saber esse quórum. Conselho Federal de Medicina, 15 conselheiros efetivos. Conselho Regional de Medicina, 11. Os conselheiros suplentes somente poderão participar das sessões plenárias após regular a convocação e na ausência do conselheiro efetivo. Os conselheiros indicados pela Associação Médica Brasileira e respectivo suplente serão designados para mandato e, exceto na hipótese de renúncia, não poderão ser substituídos no curso do mandato, conforme a gente viu também para o Conselho Regional de Medicina, né? Só agora traz o tópico do Conselho Federal de Medicina, tá? A gente já viu as competências dos conselhos regionais do Conselho Federal de Medicina, né? Lá na Lei 3.268, que esse decreto regulamenta. Então aqui a gente vai pular, tá bom? A gente vai pular, mas eu deixei no seu material para você ler se quiser, tá? Mas aqui a gente pula, tá bom? Porque a gente já viu isso aqui, tá ok? Beleza, tudo isso aqui a gente já viu, tudo bem? Ok. Agora o artigo 36, que a gente não viu. A eleição para o Conselho Federal de Medicina será realizada entre 60 e 30 dias antes do término do mandato em curso e a data escolhida deverá ser comunicada aos conselhos regionais com antecedência mínima de 30 dias. Tá? Essa disposição vale tanto para o Conselho Federal quanto para o Conselho Regional. Será entre 60 e 30 dias antes do término do mandato em curso. Tá? Só que a data a ser escolhida pelo próprio Conselho Federal será comunicada ao Conselho Regional com uma antecedência mínima de 30 dias. Tá? Pessoal, artigo 41. Estamos acabando, está quase acabando, já vai entrar nas questões de detonar. Tá? O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Medicina será meramente honorífico e durará 5 anos, como o dos membros dos Conselhos Federais de Medicina. Isso aqui a gente já viu lá na lei. Tá? Será honorífico, o que significa não será remunerado e terá duração de 5 anos. Tá? As eleições para os Conselhos Regionais serão realizadas sem discriminação de postos a serem ocupados. A gente já viu também. Na primeira sessão ordinária do Conselho Regional serão providos os diversos postos nos termos do disposto em seu regimento interno. Na hipótese de existirem vagas no Conselho Regional e não houver suplentes aptos à convocação em quantidade suficiente para o seu funcionamento, previsão de eleições suplementares aqui, serão convocadas
eleições suplementares para o preenchimento das vagas de membros efetivos e suplentes, nos termos das normas do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem? Artigo 43 diz que os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Conselho Federal de Medicina. Dentro do prazo de 30 dias, após a aprovação do presente regulamento, o Conselho Federal baixará instruções com uma tabela de emolumentos, anuidades, taxas de inscrição e carteira a serem cobrados pelos conselhos regionais de todo o país. Já tem essa tabela porque esse regulamento é de 58, tá? Esse decreto aqui. A exigência da apresentação da carteira profissional do médico, assim como a obrigatoriedade de indicar no seu receituário o respectivo número da carteira dos conselhos regionais, só se tornarão efetivos a partir de 180 dias, 6 meses, depois da publicação do presente regulamento. Essas aqui são disposições transitórias, tá, pessoal? Os conselhos regionais de medicina providenciarão a feitura ou a reforma dos seus regimentos internos em conformidade com a lei que esse decreto regulamenta. E revogam-se as disposições em contrário. Finalmente, pessoal, finalmente a gente vai entrar nas questões aqui. A gente viu todos os benditos artigos aqui, tá? Até o 47. E agora a gente vai entrar efetivamente nas questões. Eu vou só beber uma água rapidinho aqui, já tô voltando, para a gente detonar. Já faz essa primeira questão aqui para mim, coloca em pausa o vídeo e vê se tá certo, tá? Responde qual que você marcaria na sua prova. Eu já vou chegar aqui agorinha e a gente já vai detonar. Vou só beber uma água. Ó, pessoal, a nossa primeira questão fala assim. No que se refere ao que dispõe o decreto 44.045 de 58, julguem os itens seguintes. Todas essas questões aqui estão muito interessantes, de verdade, eu gostei de quando eu fiz. O pedido de inscrição do médico será indeferido quando? Eu falei para você, o que cai em prova e o que não cai, não falei? Pois é, quando que o pedido de inscrição do médico será indeferido? Por isso que é importante, pessoal. Estudar a teoria, mas fazer questões, porque ao fazer questões, e principalmente quando a gente erra a questão, o nosso cérebro fala assim, peraí, vou gravar isso aqui, você precisa gravar, ele grava, pessoal. Então, a importância de teoria e questões, tá? Então, eu trouxe aqui questões inéditas pra gente resolver, tá? E quando, pessoal, me fala aí, quando que o pedido de inscrição do médico será indeferido? Quando? Letra A. Os documentos apresentados estiverem em conformidade com o disposto? Não, errado. Quando não estiverem em conformidade, então a letra A está errada. Os documentos apresentados não estiverem em conformidade com o disposto no artigo 2º. Aí sim, a nossa letra B tá certa. Já achamos a nossa resposta. Vamos continuar aqui. O diploma de conclusão do curso de medicina tiver sido expedido por uma instituição de ensino estrangeira e cumprir os requisitos. Não, pessoal, e não cumprir. Quando eu não cumprir, então a letra C está certa. Está errado. Porque falou que quando cumprir, mas no decreto fala quando não cumprir, tá? E o médico registrado não tiver idoneidade comprovada. Idoneidade comprovada. Pessoal, isso aqui tá errado, tá? Não tem nada a ver isso aqui, foi uma invenção minha, tá? Mas às vezes o candidato, despercebido, despreparado, acaba caindo numa questão D dessa aqui, tá? Mas a gente, não. Você viu que a resposta correta é a letra B, tá? A letra B é a resposta correta. É uma das possibilidades entre as duas em que a inscrição do médico será indeferida, tá? Ó, nosso artigo 5º diz assim, o pedido de inscrição do médico será indeferido quando os documentos apresentados não estiverem em conformidade com o disposto no artigo 2º. Artigo 2º é aquele que lista os documentos que ele deve apresentar, quando não estiverem em conformidade, tá? E o diploma de conclusão do curso de medicina tiver sido expedido por uma instituição de ensino estrangeiro e não cumpriu os requisitos, tá? Tá bom? Então, fechou. Próxima questão. O pagamento da anuidade será efetuado até... Aí, pessoal, falei para você decorar que ia cair, não falei? Pois é. E aí? Até quando o pagamento da anuidade... Até quando o médico pode fazer o pagamento da anuidade dele sem aí ter que... sem ter que pagar a multa de 20%. Até 30 de março, pessoal? Será? Até 31 de março? Até 30 de março? Até 31 de março? E aí? É no salvo no primeiro ano? É salvo no primeiro ano? Salvo no segundo ano? Ou salvo no segundo ano? Ó, o que eu faria? Eu já eliminaria aqui o segundo ano. Então, letra C errado. Já vamos eliminar a letra C. Segundo ano, eliminar a letra D.
aí você ficaria com a letra A e com a letra B. E a gente vai morrer aqui na letra B, né, pessoal? Que é 31 de março, tá? Até 31 de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feita na ocasião da expedição da carteira profissional do interessado, tá? Isso aqui está de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º, tá? Que diz que o pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 do mês de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feito na ocasião da expedição da carteirinha profissional do interessado, tá? Próxima questão aqui. Diz assim: o recurso de apelação será interposto. E aí, pessoal? Você decorou isso aqui? Oh, eu falei, decora isso aqui que é importante. Pra vir. Você acabou de assistir essa aula, né? E já não sabe responder. Por isso que é importante fazer questões, tá? Ó, quando que o recurso de apelação poderá ser interposto? Letra A, somente pelo membro do conselho? Errado. Letra B, qualquer uma das partes? E aí sim, hein? A letra B tá certo. A letra C, somente por ofício? Errado. Qualquer uma das partes ou por ofício, tá? Não é somente por ofício, por ex-ofício, tá? E letra D, por um delegado designado previamente pelo presidente do Conselho Federal de Medicina? Ó, pessoal, eu duvido, se eu fizesse uma questão dessa para sua prova, muita gente ia marcar a letra D, porque parece muito bonita, né? Ó, o recurso de apelação poderá ser interposto por um delegado designado previamente pelo Conselho Federal de Medicina. Não é muito bonito isso aqui? Mas não tem nada a ver, pessoal, tá totalmente errado. Por isso que a banca sabe disso aqui. A banca faz isso aqui também com você, para você errar, tá? Ó, então a letra B, como eu falei, ficou correto, porque o artigo 19 diz assim: o recurso de apelação poderá ser interposto, letra A, a linha A, por qualquer uma das partes, a linha B, de ofício, tá? Então fica ligado nisso aqui. Outra questão inédita aqui pra gente. Bebendo uma aguinha aqui porque ninguém merece essa umidade do ar. Os conselhos regionais de medicina terão sede nas capitais dos estados e no DF e serão constituídos por... E aí, pessoal? Os conselhos regionais de medicina terão quantos conselheiros efetivos e suplentes? Diz aí pra mim. 15? 10? 20 ou 21? E aí, pessoal? Fala pra mim aí. 21, né, pessoal? A gente viu que é 21. Os conselhos regionais de medicina terão sede nas capitais do estado e DF e serão constituídos por 21 conselheiros. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina terão 28 conselheiros e o Conselho Regional é 21, tá? Mais uma questão aqui. O conselheiro suplente eleito somente entrará em exercício na hipótese de impedimento do conselheiro efetivo por tantos dias ou na hipótese de vacância para concluírem um mandato em curso. Preencha a lacuna corretamente. E aí, pessoal? É mais de 30 dias? É menos de 30 dias? É mais de 90 dias ou é menos de 90 dias? E aí? O que você marcaria na sua prova? Tá vendo como você fazer questão? Que você cai? Eu sei fazer questão para você cair. Por isso que é importante a gente fazer questões, tá? Pessoal, é mais de 30 dias, tá? Conforme nosso artigo 24, parágrafo 1º, o conselheiro suplente eleito somente entrará em exercício na hipótese de impedimento do conselheiro efetivo por mais de 30 dias ou na hipótese de vacância para concluírem um mandato em curso, tá? Por mais de 30 dias, tá bom? Mais uma questãozinha aqui para nós. O quórum para as sessões plenárias do Conselho Federal de Medicina será de lacuna, os conselheiros efetivos e para os conselheiros regionais de medicina será de conselheiros efetivos. E aí, pessoal, preencha a lacuna corretamente. Para o Conselho Federal de Medicina, qual é o quórum? É 15. E para o Conselho Regional é 15? Sei não, tá errado. Vamos lá. Para o Conselho Federal de Medicina é quanto? É 11 e 15? 15 e 11, 28 ou 11? Ou 21? Pessoal, a gente viu que é 15 e 21. E 11, né? 15 e 11. Eu tô lendo uma coisa e falando outra. Ó, para o Conselho Federal de Medicina, o quórum para as sessões plenárias será de 15 conselheiros, tá? Já para os conselhos regionais de medicina, serão 11 conselheiros, tá? Essa questão, pessoal, caberia recurso. Eu fiz, né? Claro, mas caberia recurso. Por que caberia recurso? Porque eu não coloquei aqui respectivamente, né? Então, pode ser
15 e 11, já que eu não coloquei respectivamente. Então aqui a gente tem duas respostas, tá? E eu aqui acabo de anular essa questão, tá bom? Tudo que eu acabei de anular essa questão aqui. Acatei o seu recurso e anulei a questão, tá? Ó, será de 15 conselheiros para o Conselho Federal e 11 para o Conselho Regionais, tá bom? Mais uma questão aqui. Cabe a quem promover as eleições, pessoal? E aí? Cabe a quem promover as eleições? Eu falei também para você, não falei? Fica de olho nisso aqui que vai cair. Falei. Cabe a quem, pessoal, promover as eleições? Ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Regional de Medicina, à Associação Médica Brasileira ou ao Superior Tribunal Federal, Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral. Cabe a quem promover as eleições. Falei que isso aqui é um peguinha de prova, tá? Falei. Pessoal, a nossa letra B ficou correta, tá? Nossa letra B ficou correta, porque cabe aos conselhos regionais de medicina promover as eleições. Não é ao Conselho Federal, não é ao Superior Tribunal Eleitoral, são aos conselhos regionais de medicina promover as eleições deles, tá? Mais uma questão aqui pra gente. O voto será lacuna em todas as eleições, salvo doença ou ausência comprovada do votante da região devidamente justificadas. E aí, pessoal, complete as lacunas corretamente. Letra A, o voto será impessoal e obrigatório. Letra B, pessoal e facultativo. Letra C, direto e obrigatório. Letra D, pessoal e obrigatório. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Perdão, qual alternativa tá certa? A letra A, B, C ou D? Pessoal, falei para você também, não falei? Fica de olho que isso aqui é peguei em prova. O voto será pessoal e obrigatório. Me diz aí, na prova não dá para ter uma dúvida se você falar que o voto será direto e obrigatório? É um peguei de prova. Porque o voto é assim, né? Direto e obrigatório, né? O voto normal dos agentes políticos não é direto e obrigatório. A Constituição fala que o voto será universal, direto, né? E obrigatório. Né? Pois é. Então, universal, secreto, né? Universal, direto, secreto, obrigatório. Né? Então, fica de olho. Porque não é direto e obrigatório. É pessoal e obrigatório, tá? Artigo 27. O voto será pessoal e obrigatório em todas as eleições, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até esse final aqui, eu duvido alguém ficar até esse final. O vídeo tá grande. Mas se você ficou, fala. Professor, eu fiquei até o final, eu gostei muito. Faz mais vídeos sobre esse e disponibiliza mais materiais gratuitos pra gente, que a gente tá gostando. Deixa nos comentários, eu duvido você deixar, que eu respondo você, tá? Tamo junto, pessoal. Fica com Deus, um abração e até o próximo vídeo.